Aí, rapaziada, mais um pré-jogo. Não sei que hora que você vai estar vendo esse vídeo. Hoje a gente vai fazer um pré-jogo de Vasco e Flamengo. Vamos falar do nosso Vascão e do nosso Mengão hoje. Então nós temos aqui a página do Globo.com, né? Vamos dar uma olhada aqui das notícias. Campeonato Brasileiro, Vasco e Flamengo, né? Vamos olhar aqui a ficha técnica do Vasco. O técnico é o Maurício Barbieri. Duas mudanças são certas no Vasco. Pumita Rodrigues recupera a vaga da lateral direita e Pedro Raul volta à equipe depois de ter cumprido suspensão na rodada passada. O treinador Maurício Barbieri fez alguns testes no time e também deve promover a entrada de Orelhano no lugar de Gabriel Peck. Além disso, treinou com 3 zagueiros e pode mudar o esquema tático. Uma provável escalação do Vasco, né? Léo Jardim, Pumita Rodrigues, o Robson, o Cabarral, o Capasso, o Lucas Piton, o Jair, o Galarça, o Orelhano, o Alex Teixeira e o Pedro Raul, né? Esse é o desenho tático aqui que a Globo.com deixou em destaque para nós aqui, todos os créditos, né? O site da Globo.com. Então a gente tem o Léo de goleiro, o outro Léo, aquela linha de 3 zagueiros ali, né? Com o Léo, Capasso e o Robson Bambu. Temos o Puma Rodrigues, o nosso possante Lucas Piton, Galarça, o Jair, o Alex Teixeira Orelhano e o Pedro Raul. O time do Vasco, né, pessoal, não é um mau time, né? Mas ainda precisa de umas contratações para ele ficar mais encorpado. Agora, o foco do Vasco em contratações são contratações pontuais. Ele já tem um time, assim como o Botafogo, que viraram safos, ele já tem um time base, né? Agora o Vasco precisa pontuar essas contratações pontuais, né? Jogadores que venham para encorpar o time principal do Vasco, né? O time titular. Precisa dar um corpo maior pro Vasco. Tá faltando umas peças aí boas, com maior força, né? Então aquele jogador aqueles um pouco acima, né? Do nível técnico um pouco melhor, né, Paco? Até para que o Vasco qualifique o seu elenco, né? Então essa é a escalação do Vasco. Quem tá fora é Barros e Ignaldo, com desconforto muscular. Os dois são dúvidas, né? O André e o Marlos Gomes retornam da seleção sub-20, mas não devem ficar à disposição. E os pendurados Gabriel Peck, Jair e Figueiredo. Agora falando respectivamente do nosso Mengão, né? Nosso Flamengo. Flamengo, o técnico é o Jorge Sampaoli. O Sampaoli chega para o clássico repleto de confiança após anular o Fluminense na vitória que classificou o Flamengo às quartas de final da Copa do Brasil, mas o treinador também tem problemas numa semana bastante importante. O Gabigol, que deixou o campo com incômodo no músculo anterior da coxa esquerda, é dúvida. Léo Pereira com dores na posterior da coxa esquerda é desfalque certo, né? Então aqui a gente tem uma possível escalação do nosso Mengão, que é o Matheus Cunha, o Wesley, Fabrício Bruno, Davi Luiz, Ayrton Lucas, Eric Pulgar, o Thiago Maia, ou o Vitor Hugo, mas deve jogar o Thiago Maia, o Gerson, o Arrascaeta, o Everton Ribeiro e o Pedro. Já o Flamengo não, né? O Flamengo tem um elenco recheado de grandes jogadores. O Flamengo, nesse momento, ele precisa se encontrar com uma ideia de jogo, né? E isso não, a torcida tem que ter um pouco de paciência, porque isso não se resolve da noite pro dia, né? O Flamengo precisa encontrar um padrão de jogo, né? Uma identidade, né? Então essa identidade que o treinador Sampaoli está tentando dar ao Flamengo, né? Então quem está fora é Mateuzinho, recuperação da fratura na tíbia da perna esquerda, o Léo Pereira incômodo muscular, posterior da esquerda. Pendurados estão o Ayrton Lucas, o Fabrício Bruno, o Thiago Maia e Vidal, né? O time do Flamengo é um bom time, né? O que precisa para o Flamengo é que os jogadores têm que comprar a ideia do treinador. Não adianta, a diretoria do Flamengo vem contratando muito ao longo desses tempos aí, né? E o único treinador que deu realmente um jeito, uma cara do Flamengo, de um time bem competitivo, claro, o Flamengo anda ganhando títulos aí, mas aquele padrão de 2019 nunca mais voltou. Por quê? Porque os jogadores eram comprometidos com a causa, né? Do Portuga. E é isso que o Flamengo e os jogadores do Flamengo têm que entender, né? Eles têm que ter comprometimento. Hoje o futebol mudou, não mais com nome se joga. Tem que ter um comprometimento tático. E eu vejo no time do Flamengo alguns jogadores descompromissados taticamente. Então eles têm que comprar a ideia do treinador deles para que eles possam desenvolver uma filosofia de jogo, uma ideia de jogo.
E daí, a partir dessa ideia, o Flamengo tem um segmento aí de 2, 3 anos com o mesmo treinador, para colher os frutos das suas contratações. Porque as suas contratações são contratações audaciosas, né? A gente vê no mercado e o Flamengo está de parabéns. É esse tipo de jogador que eu gosto mesmo, de qualidade. A arbitragem, né? O apitador, o seu Braulio da Silva Machado, o assistente é o Alex dos Santos, o assistente 2 é o Thiago Americano Labs, e no VAR a Daiane Muniz. Quarto árbitro, o senhor Alex Gomes Stefano. Né? Então aqui, essa foi a prévia do Vasco e Flamengo aqui, né? As escalações e tudo. Agora a gente vai dar uma olhadinha aqui no elenco do Flamengo, né? Vamos dar uma olhadinha aqui no elenco do Flamengo. Até para pautar um pouco melhor do que eu falei aqui no vídeo até agora. Os 3 goleiros do Flamengo é o Hugo Souza, o Matheus Cunha e o Santos. Os zagueiros nós temos o Rodrigo Caio, o Léo Pereira, o Davi Luiz, o Fabrício Bruno e o Pablo. Mateuzinho na lateral direita, junto com o Varela. Na lateral esquerda temos o Felipe Luiz e o Ayrton Lucas. Os volantes, o Arturo Vidal, o Thiago Maia, o Eric, né? Pulgar, o Gerson. O Everton Ribeiro é o meia, junto com o Arrascaeta. Temos o Vitor Hugo e o Matheus França. Os atacantes, o Gabigol, o Bruno Henrique, o Pedro, o Marinho e o Everton. E ainda tá chegando gente. Então, gente, o elenco do Flamengo não tá desejando, não deixa nada a desejar. Ele precisa mesmo a ideia de jogo e os jogadores do Flamengo comprar a ideia do seu treinador. E outra, né? O time do Flamengo anda muito mal fisicamente, né? Esses jogadores do Flamengo precisam se cuidar mais fisicamente das suas carreiras. Muito mal fisicamente o Flamengo, muito mal. Agora com a chegada do Sampaoli, ele está dando esse entendimento para os jogadores do Flamengo, para eles se prepararem e se condicionarem mais fisicamente. Hoje o jogador profissional, ele muito mais do que um jogador, ele é um atleta, né, de futebol. Então ele precisa estar no fino do casco, né, para que esteja um alto rendimento. E é assim que o Flamengo vai conseguir. Mas é como eu disse anteriormente, né? Esses jogadores do Flamengo aqui, eles precisam comprar a ideia do seu treinador, né? Que é diferente do que o Vasco está passando no momento, né? O Vasco é outro tipo de procedimento, que a gente vai falar agora. Agora a gente vai dar uma analisada aqui no elenco do Vasco. Os goleiros, o Léo Jardim, o Ivan e o House. Zagueiro Lincoln, Robson, Capasso, o Léo Pelé, né? O Zé Vitor, o Miranda, o Puma Rodrigues, Paulo Henrique e Gabriel Dias. Temos o Paulinho, o Lucas Piton, Paulo Vitor, o Riquelme, Matheus Carvalho, né? O Deluca, o Rodrigo, o Barros, o Jair, o Cabarral, o André Santos, o Zé Gabriel, o Galaça, Marlon Gomes, o Orelano, o Rian Cruz, o Ryan, o Alex Teixeira, o Pedro Raul, Vinícius. Tem o GB, o Aguinaldo, o Eric Marcos e o Figueiredo e o Gabriel Peck. Como eu disse, o Vasco tem um elenco muito mediano, ele precisa dar uma encorpada no seu elenco. A SAF ela trabalha dessa forma e ela vai melhorando ano a ano. A torcida do Vasco tem que ter paciência esse ano, porque como já tem um time base já montado também, são contratações pontuais, né, que o Vasco precisa, no meu ponto de vista. Se dedica bastante, corre bastante, né? Compromissado com o seu treinador, ao contrário do Flamengo, mas o que ele precisa, na minha opinião? Ele precisa agora, na abertura de janelas, contratarem jogadores pontuais. E um jogador pontual, no meu modo de entender para o Vasco precisa de um centroavante de área, no nível do outro que tem. E para mim, o Vasco precisa de um outro meio-campista, ponta. Um canhotinho. O Vasco precisa de um canhotinho que caia pelo lado direito, que caia pelo lado esquerdo e um centroavante. Para mim, que seria uma prioridade. E um zagueiro também. O Vasco precisa arrumar um zagueiro de mais respeito, de força aí, que jogue Série A, um zagueiro mais experiente, até para dar mais sustentação defensiva para o time do Vasco, né? Para quem gosta, né, amigos, quem gosta de uma fezinha aí nos jogos de futebol, né? Muito tem se falado aí, mas a aposta ainda tá rolando no Brasil, né? Então aqui a gente tem uma oddzinha aqui, né? De Vasco e Flamengo. Que pro Vasco eles estão pagando 13,60 odd, pro Flamengo 1,95 e empate 13,50.
Então, baseado nessa odd aqui, seria ou daria Flamengo, né? Ou daria Flamengo, né? Que é a menor, ou daria um empate, né? Se eu fosse apostar aqui, hoje eu apostaria no empate, né? O Flamengo vem embalado, mas o Vasco também precisa pontuar no campeonato, né? Então hoje eu iria de empate, mas fica ao critério de cada um, né? É a nona rodada da Série A do Brasileirão, né? Às 20 horas do horário de Brasília, nessa segunda-feira, no Maracanã. O último encontro foi Flamengo 3-1. Então fica essa análise, né, meus amigos? Que o Flamengo tem um time muito bom, um elenco bem encorpado mesmo. Mas o que precisa? Precisa evoluir no seu padrão tático e físico, né? Técnico não, porque são jogadores técnicos. Nenhum jogador desaprende a jogar futebol. O Flamengo precisa comprar a ideia do seu treinador, implantar uma filosofia de jogo e alinhá-la com sua categoria de base. É isso que eu venho batendo aqui, falando de todos os times de futebol aqui do Brasil, né? Os times grandes do eixo Rio-São Paulo que a gente fala mais, né? Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Santos, Flamengo, Vasco, Fluminense. Então, do Flamengo especificamente, ele precisa comprar a ideia do seu treinador. E ele tem que os jogadores têm que estar conscientes de estar bem fisicamente. Eles precisam estar bem fisicamente. O futebol hoje é muito físico, porque senão os times brasileiros vão ganhar Libertadores e nunca vão conseguir fazer frente aos times europeus. Como que a gente consegue alinhar e enquadrar isso? Na parte física e tática. A gente viu a Copa do Mundo Sub-20 ali, a gente pode ver ali o Mundial Sub-20, quanto a seleção boa ficou. Israel tá lá, né? Uruguai tá lá, Itália tá lá e Coreia do Sul. Então, futebol tá mudando, minha gente. Se os times do Brasil e sul-americanos não se alinharem na parte física e na parte tática, por ter técnica, o jogador brasileiro tem. O jogador brasileiro é ótimo tecnicamente. Ele precisa da parte física e da parte tática. Tem muito jogador descompromissado com a sua própria carreira, achando que são muito jovens, ganham muito dinheiro cedo e acabam não querendo mais dar aquele algo a mais, né? Abandonando a carreira. Então, o jogador profissional, a carreira é curta, né? O meu conselho deixaria focar na parte física e na parte tática. O Flamengo se encaixando na parte física e na parte tática e tempo, né, pessoal? Porque sem tempo não tem como criar um modelo de jogo, né, de futebol. Precisa de tempo, né? De tempo. Então é consecutivo, é um modelo de jogo. Elenco o Flamengo tem, né? Então, basta os seus jogadores abraçarem o seu treinador, né? E a ideia de jogo do seu treinador. A gente já viu ali no Flamengo que tem jogador fazendo beicinho pro treinador. O treinador acabou de chegar, gente. A linguiça tá querendo morder o cachorro. Não dá desse jeito. Nunca vai dar certo. Esse entendimento e essa cobrança que os torcedores do Flamengo têm que ter a respeito dos seus jogadores. Porque não pode, gente. Tanto treinador desse aí nenhum servir, nenhum tem um plano de jogo que possa encaixar o jogador do Flamengo. Não dá, né? Não dá. Nem quando perde tá tudo errado e nem quando ganha tá tudo certo. O Flamengo ele tem que saber a ideia de jogo que ele quer. É ao contrário do Vasco, que eu vou falar agora. O Vasco precisa de contratações, de jogadores pontuais. O treinador, os jogadores aderiram ao seu treinador, eles são bem aplicados taticamente, mas não falta qualidade, gente. O time do Vasco falta de qualidade. O Vasco tem que contratar jogadores pontuais. E ter paciência, porque é uma SAF. É assim, ano a ano ela vai melhorando, assim como o Botafogo. Hoje o Botafogo está na liderança. Quanto tempo vai durar? Não sei. Mas a ideia do Botafogo agora nas contratações estão assim. São contratações pontuais. É assim que se faz um time de futebol. Você cria uma espinha dorsal com jogadores renomados, de força técnica grande, e você vai incorporando no elenco um ali ou aqui. Mas você tem que ter o seu pilar. Você tem que ter o seu pilar. Por isso que Flamengo e Palmeiras andam disputando ano a ano os títulos. Porque eles têm o seu pilar. Mesmo que taticamente o Flamengo meio bagunçado, mas ele consegue pela qualidade dos seus jogadores. A partir do momento que o Flamengo conseguir pôr em prática essa parte tática e comprar a ideia do seu treinador, vai conseguir chegar perto de novo de 2019. Mas é uma ideia de jogo que realmente a sua diretoria, o seu presidente, que eles desejam, né?
O DNA do Flamengo é atacar, né? O DNA do Flamengo não é igual ao do Palmeiras, né? O DNA do Palmeiras vem da época da Parmalat, lá, da época, já segunda parte do Filipão, que é um time mais cascudo, um time de pegada, com qualidade também, mas de pegada. Então é um outro estilo de jogo. Do Flamengo não, a torcida do Flamengo quer o time no ataque. Eles têm na cabeça o time do Zico, do Adílio, do Andrade, então do Júnior. Eles querem o time no ataque. Então esse é o DNA do Flamengo. E do Santos também, né? Quando lançaram aquela molecada lá. O DNA do Santos é ofensivo, o DNA do Flamengo é ofensivo, é o DNA de cada clube. Então a gente tem que achar uma ideia de jogo, e o Sampaoli tá nessa ideia de jogo, porque ele é um técnico ofensivo. Ele gosta de sufocar, marcação alta, mas para isso os jogadores do Flamengo, eles têm que estar com a sua parte física apuradíssima e cuidando do seu corpo, né? Pra ir comprando a ideia de ser treinador para descobrir e reinventar uma nova filosofia de jogo, né? Porque o Portugal, nação, não vai voltar mais. O português é muito difícil voltar para o Flamengo de novo. E o Flamengo não pode ficar viúva de Jorge Jesus, né? Pelo amor de Deus, não vamos ficar viúva de Jorge Jesus. Será que é a mesma coisa a seleção brasileira? Só tem o Ancelotti para contratar, minha gente? Só o Ancelotti vai dar conta da seleção, que é amadorismo? Só tem o Sampaoli? Nenhum outro dá jeito? Não existe isso. Não existe isso. O mundo do futebol é grande e tem sim profissionais com gabarito excelente. Tem sim, tem sim. Então a torcida do Flamengo compra a ideia que logo o Flamengo vai voar de novo aí em altas larguras aí no Campeonato Brasileiro. É isso aí, rapaziada. Esse foi o pré-jogo. Peço aí o seu like, se inscreva no canal. E lembro que o jogo do Flamengo hoje é às 20 horas no Maracanã. Vai ser um jogaço, hein? Estarei vendo esse jogão. Vasco e Flamengo.